Olá pessoal, bom dia. Bom dia, Adri. Bom dia para Eliana, para Clara, bom dia. Bom dia para os meus pais aí também, estão chegando. Bom dia aí, Caião. Esperar mais alguns segundinhos, ver se entra mais alguém, daí a gente já. Ver se eu ligo aqui o Facebook também. Só ligando aqui o Facebook também, daí a gente já inicia aqui então. Muito bem, galera. Vamos lá então. Ah, Hoje eu tava, tava pensando aqui nesse meio tempo de entre acordar, também fazer minhas práticas aqui e vir pra cá, de começar com um exercício do EFT, um exercício um pouco diferente, que é uma acupuntura com as mãos, para a gente liberar alguma emoção que esteja no nosso corpo e depois na sequência dela daí dar uma prática de meditação, de silêncio para a gente fechar bem aí o exercício. Então, eu não sei se alguém aqui já fez ou não, talvez o Caio já tenha feito, não lembro agora, mas o EFT, então, na realidade a gente traz alguma situação que pra gente tá pegando, então alguma situação da sua vida que não tá muito legal, nesse momento tem bastante agitação, né? Talvez tenhamos algumas aí. Aí você pode ter clareza da situação, isso ajuda o exercício a ter um pouco mais de foco também. Ou se você tá só mais na questão das emoções, também tá tudo bem. E aí, assim, como a gente tá num grupo aqui, então eu vou trazer uma questão mais genérica minha, mas você vai se auto-aplicar com uma questão sua. Então, se você está preocupado, por exemplo, com a questão financeira do trabalho, ou com alguma questão de trabalho, ou com alguma questão do que está acontecendo aí no relacionamento, um medo excessivo, você traz isso para a sua prática, tá? No fundo, ele é um exercício meditativo também. E só que a gente vai tocar os meridianos, vai tocar 8 pontos do corpo, e a gente vai fazer várias vezes aqui alguns círculos nesses meridianos, e isso vai dissipando do nosso campo. Então, eu vou começar mostrando para vocês os 8 pontos e depois eu já vou começar mesmo como se fosse essa prática do EFT, a meditação. Então, se você quiser repetir comigo aí da sua casa, o primeiro ponto, ele fica no centro da cabeça e esses exercícios eles não têm uma super exatidão, tá? Então é mais aí você tá na sua intenção. De qualquer forma, eu vou mostrar cada um dos pontos. Aí o segundo ponto, ele tá bem aqui na sobrancelha, no cantinho, sempre a gente vai bater em cima do osso. E lembrando que o nosso corpo, nesse sentido aqui, ele é espelhado, então tanto faz se você fizer com a direita, com a esquerda, se você cansar de um lado e quiser ir para o outro, tá tudo bem. O próximo ponto, ele fica aqui nesse ossinho no canto do olho.
Na sequência, esse outro que é logo abaixo. Depois, entre o nariz e a boca, esse ponto. Eu estou usando aqui dois dedos que eu acho que é mais prático, mas se você tipo, quiser fazer com mais ou menos, também tá tudo bem. Na sequência, a gente vem entre a boca e o queixo. E essa técnica EFT é Emotional Freedom Technique, técnica de libertação emocional, ou também conhecido como acupuntura com as mãos. Aí a gente vem na clavícula, que é esse osso que a gente tem aqui, e a gente vai bater em cima da clavícula, então não tem um ponto exato, pode ser mais para frente ou mais para trás. Eu costumo bater mais ou menos no meio dela. São 8 pontos, esse aqui já é o sétimo ponto. E a gente vai repetir assim algumas vezes falando algumas coisas, daí vocês vão pegando também essa sequência, não se preocupem com isso. E o último ponto, ele fica debaixo aqui do braço, é o nosso músculo da asinha mesmo. Então, bem em cima do músculo, que você vai fazer esses tapinhas, vai dar esses tapinhas. E pode ser com o braço abaixado mesmo, eu só estava aqui mostrando para que vocês peguem a sequência. Então, vai ter toda essa sequência aqui. Então, nesse momento, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, mais no sentido de da gente poder entrar em contato então com a situação. Então, peguem alguma situação que está desconfortável para vocês. Como eu falei, pode ser uma situação bem clara. Putz, eu estou super preocupado aqui como vai ser o futuro do meu trabalho. Ou pode ser com relação também, eu não tenho tanta clareza, mas eu tô, por exemplo, inseguro com tudo isso que está acontecendo no planeta, que está acontecendo aqui no Brasil e tal. Você pode trazer isso. E nesse momento, procura ver se tem alguma região do seu corpo que fica diferente, que às vezes vem alguma pressão, uma intensidade. Não tem que ter, mas o exercício é também, como a gente vinha fazendo meditativo, de você observar se tem alguma região específica do corpo onde está isso. E também, agora, um próximo passo é que emoção que está aí, que sentimento que está aí. Então vamos supor que eu percebo aqui em mim que eu tô com medo ou eu tô inseguro com relação ao futuro do meu trabalho. Então eu tô inseguro com o meu trabalho. Essa é a minha sensação, o meu sentimento. E aí agora só para você ter um parâmetro, se você puder classificar essa emoção, esse sentimento, essa sensação de 0 a 10, onde 10 eu tô com uma intensidade bem alta e tipo 0 eu tô super bem, eu não, nem, na realidade eu tô super tranquilo nessa situação. Então você dá uma nota para você mesmo, só para você ter um parâmetro de como você está se sentindo agora no início da prática. E aí você faz uma respiração mais profunda e pode voltar a abrir os olhos. Então,
Para quem tá chegando agora, eu vi aqui o Ale, a Kátia, a gente está fazendo uma prática no início hoje um pouco diferente, que é o EFT, é uma meditação mais ativa, para depois entrar no silêncio. Então, se vocês quiserem seguir a partir daqui. Então, antes de entrar nos 8 pontos da acupuntura que eu falei aqui, a gente vem aqui no ponto do karatê, que é bem então. Você pode escolher a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz. E a gente vai dar leves batidinhas aqui nesse ponto para como se fosse tanto avisar o cérebro que a gente vai começar a prática, como também para alinhar o nosso campo. Geralmente o nosso campo ele está mais ou para o positivo ou para o negativo. Fazendo isso aqui a gente está reorganizando, está equilibrando o campo. E aí vocês podem ir junto comigo e repetindo. Logo depois que eu falar a frase, você pode falar internamente, ou se você não se incomodar, estiver sozinho e quiser falar em voz alta, você pode falar também em voz alta. É legal que vai te trazendo consciência. Então, pegando a situação que você escolheu, por exemplo, essa questão do trabalho, essa questão do corona, então, mesmo mesmo que eu sinta, e aí mesmo que eu sinta, você pega a atividade, então, mesmo que eu sinta toda essa preocupação, ainda assim eu me aceito completa e profundamente. A gente vai repetir 3 vezes essa frase, só para dar um start mesmo. Então vamos lá, a segunda vez. Mesmo que eu sinta toda essa preocupação, e você pode repetir aí na sua casa, ainda assim eu me aceito completa e profundamente. E a última vez, mesmo que eu sinta toda essa preocupação, eu me aceito completa e profundamente. E aí você pode ir parando de tocar esse ponto. E agora a gente vai entrar nos 8 meridianos, falando um pouco dessa situação. Então a gente começa tocando aqui o ponto do centro da cabeça. Então, ao invés de preocupação, eu vou usar o nome da emoção, que seria o medo. Então, mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito completa e profundamente. E eu vou fazer uma rodada só falando da emoção, para deixar bem claro para mim e para o meu sistema aquilo que eu estou sentindo. Então, esse medo, esse medo, e eu vou tocando cada um dos pontos. Esse medo, esse medo que eu sinto. Vocês podem ir me acompanhando de olhos abertos mesmo. Esse medo que eu acesso. Esse medo no meu sistema. Só de lembrar de tudo isso, eu acesso um medo. E por último, o ponto aqui debaixo do braço. Peço desculpas aí pra galera do Facebook, mas tem uma limitação da minha câmera aqui também para chegar. Então, estamos batendo no músculo debaixo do braço, aqui da asinha do braço.
E aí agora eu vou continuar fazendo diversas rodadas aqui, falando sobre o tema para liberar isso do nosso sistema. Então, toda vez que eu vou falar aqui da minha situação, mas não tenha problema que se você já escolheu outra situação, isso tá no seu campo, você pode me seguir aqui, você está trabalhando a sua questão do mesmo jeito, tá? Então, eu fico preocupado e inseguro e eu acesso um medo com tudo isso que está acontecendo. Uma quantidade excessiva de pensamentos passa pela minha mente. Eu fico acessando um conjunto de emoções negativas, medo, raiva, tristeza. Eu nem sei muito bem se isso é meu ou se não é meu. Eu sei que eu fico acessando isso. Esse conjunto de emoções, pensamentos acelerados na minha mente. Eu fico vendo todas essas informações que chegam, cada uma para um lado. Eu abro o meu celular e não para de chegar essas informações. E eu acesso esses sentimentos, essas emoções, essa intensidade no meu sistema, no meu corpo. Esse medo que eu acesso, esse conjunto de emoções e sentimentos negativos. Tem horas que eu percebo que isso tudo não faz sentido e tem horas que eu me identifico com tudo isso. E aí lá no topo da cabeça de novo, eu fico olhando para essa situação e me vem preocupação de como vai ser o futuro do meu trabalho. Fico olhando para minha família e às vezes me vem um medo de ter que sair, depois voltar para casa. Fico com medo de tudo isso que está acontecendo. E começo a acessar vários pensamentos, sentimentos e emoções. Tem horas que eu acho que isso é mais coletivo do que meu. E agora, desse lugar, olhando com um pouco mais de clareza, acessando aqui os meus meridianos, eu consigo ver com mais distância tudo isso. Eu consigo ver que talvez seja bom eu tomar algumas precauções, seja bom eu me cuidar. Ao mesmo tempo, quando eu me identifico com esses pensamentos, sentimentos e emoções, olhando agora desse lugar de mais centramento, e você vai batendo nos pontos aqui junto comigo, não necessariamente precisar repetir, mas estando junto, acessando o seu campo. Então, eu vejo tudo isso e olhando agora de fora, conseguindo dar um distanciamento para tudo isso que eu estou percebendo no meu sistema, que não sou eu. Eu não sou essa raiva, esse medo, esse conjunto de pensamentos. Isso passa por mim, mas eu
não necessariamente preciso me identificar com isso. Pelo contrário, me parece até inteligente eu apenas perceber. Eu percebo as notícias, eu percebo as emoções que vêm no meu corpo, no meu sistema, e aí eu posso, desse lugar, fazer uma escolha naquilo que eu nutro, aquilo que eu dou atenção, talvez coisas práticas que eu tenha que fazer, como eu vou me comunicar com a minha família, com os meus clientes. Me parece que estar nesse lugar de centro é mais inteligente do que identificado com medo, com a culpa, ou mesmo com alguma notícia que está chegando. E aí você, ao mesmo tempo em que a gente continua fazendo as rodadas aqui, nesse momento vá fazendo algumas inspirações mais profundas, perceba um pouco o seu corpo, se tem alguma intensidade enquanto a gente está falando disso tudo, se você acessa alguma emoção, continue tocando os pontos e também vai respirando, vai prestando atenção no seu corpo. Nesse momento a gente pode parar um pouquinho. Então a gente faz algumas respirações conscientes no lugar que estamos mesmo. A gente está mais para o fim da prática, mas não acabou a prática, tem uma parte bem importante ainda, então esteja bem presente no seu corpo. Você pode fechar o olho por um minutinho e fazer esse check, então. Continua respirando e perceba se você ainda acessa a mesma emoção do começo. Quando você olha para a questão que você tinha trazido, qual é a questão, como que estava a intensidade, se ela estava mais próximo de 10 ou se ela já estava mais baixa, próximo de zero. Simplesmente perceba como ela está agora no seu corpo, sem ter que ter um certo ou um errado, sem ter que ter melhorado, piorado ou ficado na mesma. Simplesmente perceba como que isso tá para você nesse momento. Se há alguma intensidade no seu corpo, alguma percepção, às vezes no plexo, às vezes no rosto, no coração, no ombro, nas costas. Não tem que ter, eu estou só apenas checando. Se tiver, você percebe, simplesmente para perceber, porque esse exercício ele vai movimentando as energias no seu campo. E aí você faz uma inspiração profunda e volta. Então a gente vai dar um prosseguimento para finalizar o exercício com uma nova cara aqui. E depois finalizando eu conto um pouquinho, a gente emenda depois uma meditação e no finalzinho eu conto um pouquinho aqui do EFT e quando que vocês podem usar aqui no dia a dia, é um exercício simples. Então vamos lá. Então tocando o topo da cabeça, eu vejo toda essa situação que estava me provocando um excesso de pensamentos e sentimentos negativos. Eu olho para tudo isso agora de um lugar de mais centro, de um lugar de maior tranquilidade, percebendo as emoções, os sentimentos, percebendo as energias que eu acesso, as intensidades de medo, de raiva. Eu percebo isso no meu sistema, mas nesse momento eu começo a ter a clareza de que isso não sou eu, de que isso é algo passageiro, que pode acontecer quando eu entro em contato
com essa situação ou com algumas pessoas. E desse lugar de centro eu posso fazer escolhas mais inteligentes com maior clareza. E assim como uma criança que, por exemplo, está aprendendo a andar, quando eu me pegar nesse lugar, quando a criança cai, ela mesma e o próprio pai, a mãe, sabe que ela está aprendendo. E ao invés de uma crítica, vai haver um incentivo para ela dar o próximo passo, para que ela continue na experiência. Da mesma maneira, nesse momento, eu faço o mesmo comigo. Se em algum momento eu me apegar a esses sentimentos, emoções, conjunto de muitos pensamentos, eu faço como a própria criança que caiu, eu percebo que eu acabei caindo ou que eu me identifiquei com algum pensamento, sentimento, emoção. E aí eu posso parar, eu posso fazer um exercício como esse, como estamos fazendo agora. Eu posso fazer algumas respirações conscientes. Se eu estou numa conversa, eu posso escolher pedir um tempo, como a gente diz também na comunicação não violenta. Então você continua tocando os pontos da acupuntura. Você pode sair para sacada, você pode sair, dar uma volta, sair do cômodo onde você está. E você pode mudar a sua vibração, como num exercício como esse, ou tomando uma água, ou tomando um banho, ou simplesmente com algumas respirações conscientes e fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos mais conscientes sobre o tema de como eu posso fazer diferente aqui. Qual o valor de eu me apegar a esse sentimento, a essa emoção? Por exemplo, qual o valor de eu me apegar ao medo? Está me ajudando a tomar uma decisão aqui no meu trabalho, a fazer uma escolha aqui na minha família, na minha casa? E vai percebendo como que você fica e vai entrando nesses questionamentos de o que eu poderia fazer de diferente aqui. E eu gosto de perguntar isso, chamar isso para o universo. O universo me mostra como poderia ser mais fácil essa situação. Tem jeito de eu fazer isso de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais leve? E você continua respirando e pode ir parando de tocar nesses pontos. Nesse momento, eu convido você então a fechar um pouco seus olhos e a perceber o seu corpo. Percebe o seu corpo como um todo. Perceba como estava a intensidade no começo da prática e como está agora. Novamente, sem ter que ter um certo ou um errado, é apenas uma percepção de como você está se sentindo. E aproveita esse momento e vai fazendo algumas inspirações pelas narinas, bem consciente do seu corpo, bem consciente do ambiente onde você está. Nesse momento também,
Imagina como se dos seus pés saíssem raízes que tocam a terra e vão se aprofundando na terra. E você faz esse contato de reconexão com a terra. E você pode receber a energia generativa vindo da terra e deixa com que esse fluxo vá nutrindo cada uma das suas células. E essa energia vai subindo para todo o seu sistema, para todos os seus corpos, desde o físico até os mais sutis. E é como se isso fosse renovando a sua energia. E num fluxo que entra e sai, ela vai limpando todo e qualquer resquício que ficou da prática, tudo que subiu à tona. Se ainda tem alguma coisa no seu campo eletromagnético, você pode baixar suas barreiras agora, vai baixando suas resistências, suas barreiras e vai entregando isso para a Terra. Deixa com que esse fluxo que entra e sai vá limpando tudo isso. E você faz 3 respirações conscientes, nós podemos fazer juntos. Então, inspirando e soltando o ar. E mais uma vez, inspirando e soltando o ar. E uma última vez você faz no seu ritmo e vai voltando a fazer leves movimentos com as extremidades, com as suas mãos, com os dedos dos seus pés e vai voltando se você precisar se espreguiçar, fazer algum movimento para trazer a sua presença. Então, pessoal, esse exercício do EFT, ele é algo que dá pra gente fazer bem prático mesmo no dia a dia, como se fosse uma meditação ativa. É uma técnica de libertação das emoções ou de alguma outra coisa no nosso campo. E então, nesses dias, mais do que saber o que falar aqui, ele é um exercício mais intuitivo. O importante é você tocar os pontos, que isso vai movendo a energia que está no seu corpo. Então, alguma estrutura que está mais rígida aí, que você, de alguma maneira, às vezes a gente acaba dando um ok, assim, chegou a algo, uma preocupação, e ao invés de você movimentar, você acaba contraindo isso no seu corpo. Por exemplo, quando você fala eu não sou boa mesmo, eu fiz isso aqui, eu sou um burro. Quando você afirma alguma coisa, você começa a congelar isso no seu sistema, quando na realidade 98% dessas energias, desses pensamentos não são nossos. Então é bem legal fazer práticas dessas que você possa mover a sua energia. E para quem tiver um pouco mais de interesse de conhecer o EFT, também pode me mandar mensagem. Eu tenho algumas informações. Vou disponibilizar hoje lá no grupo do WhatsApp que está aqui na minha bio, se alguém quiser saber mais, ou me envia aqui no direct também que eu posso enviar. Mas o que eu ia falar é tipo, não fiquem muito tempo, não se, como o Osho fala, não se demorem muito numa situação que não tem a ver com você, onde você não está sendo você. Isso vai te machucar por dentro e inevitavelmente você vai acabar causando machucados aí fora também, seja só para você ou seja para os outros. Então é bem inteligente a gente saber lidar com isso, ainda mais nesse momento. Então, bem esse tema que eu peguei do trabalho e da família,
procurem fazer ao longo do dia. Quando o bicho estiver pegando aí literalmente, ela é uma ferramenta simples e bem poderosa. Eu estou gravando aqui alguns vídeos e aos poucos eu vou soltando aqui para vocês também, para complementar a prática. Então, e além disso, eu faço os atendimentos online com mais ou menos umas 4, 5 técnicas. Uma das principais é o EFT. Então, só para vocês saberem que essa é uma técnica que eu vou conduzindo e aí com um tema mais específico que a pessoa traga. E aí, inevitavelmente, eu acabo acessando o seu campo e aí a gente vai fazer o exercício juntos. Então, é algo que dá para você fazer sozinho, mas só para você saber que se você se enroscar em alguma coisa também dá para fazer com um facilitador, com um terapeuta. Acho que tem 4 anos que eu tenho a formação nessa técnica, mas desde a época do banco, onde eu tinha entrado numa crise de depressão, essa simples técnica me ajudou muito a, a sair de vários buracos. Caião, acho que já não estávamos trabalhando mais juntos, né, Caio? Mas era algo que eu fazia direto ali antes dos comitês, das apresentações. Então, é bem importante nesse momento a gente se cuidar. E sejam de várias maneiras, né? Desde a gente, pô, acho que tem muita gente aqui falando das práticas físicas, dessas mais meditativas ou de inteligência emocional, né? Como é o EFT. E, cara, tem coisas bem simples que são intuitivas mesmo. Eu venho repetindo aqui, repeti um pouco na prática de se você entrar muito numa emoção, numa situação que tá te deixando chateado, assim, que não tá legal, seja coisas bem práticas mesmo, assim, pô, tem que tomar decisões e tá, meu, sai um pouco disso. Sai um pouco, mas não deixa de olhar. Sai, muda a sua vibração, vai escutar uma música, vai fazer uma prática e tal, e depois volta desse lugar. Então o EFT eu vejo que praticamente ele, ele te traz para esse lugar de centro, como se fosse o seu eu observador, né? O seu ser infinito, o meditador, e ele olha aqui de cima e fala, pô, o que está acontecendo aí embaixo? Né? Então, a, a Mata tá perguntando aqui se vai ficar salvo. A live fica aqui salvo por 24 horas e eu tô salvando também aqui no meu computador e algumas delas eu tô disponibilizando no YouTube. Então entra no link na minha bio se você perder aqui e acessa no YouTube depois. Pô, galera, valeu. Também se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que fosse trabalhado mais específico aqui na live, se vocês puderem me escrever, fica até mais fácil de eu fazer as próximas conduções. Mas para quem está vindo aqui pela primeira vez, eu estou variando os exercícios. Então, eu tenho dado algumas práticas de mindfulness, estou usando algumas ferramentas do Access de puxão de energia. Hoje a gente fez um trabalho diferente, um trabalho de inteligência emocional com o EFT, que é um pouco disso que eu estava explicando agora. Então, se você pegou agora o finalzinho da live, volta lá. Acho que deu uma meia hora aí de prática ao todo. E então espero, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão específica, me escrevam aqui por direct ou quem tem meu contato também pode me enviar. E iniciamos bem aí a semana. Qualquer coisa escrevam. Então, deixo um grande beijo e um abraço aqui para Kátia, para Má, para Clara. Espero que esteja bem aí em Londres. Para o Caio, para os meus pais, para Cláudia, para Ju, lá do Sul, para a facilitadora da consciência, agora não lembro de cabeça quem que é, não consigo enxergar a fotinho aqui, para o meu amigo Alê, lá da Escrita Intuitiva, para Eliana, para Dri, lá de Brasília. Espero que o Instagram não tenha perdido ninguém aqui. Mandar um grande abraço aqui para a galera do Facebook, para o meu amigo Washington. Prazer revê-lo.
E um beijão aí pra Paty também. Valeu, Paty, estamos juntos. Avisa a galera aí da empresa que estamos todos os dias às 7 da manhã. Então, um beijão e um abraço e nos vemos amanhã às 7.